Olá, meus irmãos, retornando, né? Depois de uma semana, retornando com você e para que possamos dar continuidade aí aos estudos bíblicos da revista Compromisso. E hoje é a lição de número 13, que é a última lição do nosso primeiro trimestre, quando a gente teve a oportunidade de estudar sobre os livros poéticos, né? Que começou lá em Jó, passamos por Provérbios, né? E agora Cânticos dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, né? Como você está acostumado também a ouvir ser denominado. Então foram o livro de Jó, foi o livro de Jó, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, e agora, nessa última lição, nós estamos focando para você o livro Cântico dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão. Vou basear a nossa lição mais exatamente aqui na revista do professor, né? Você tem a revista do aluno também, que você pode acompanhar. Estamos passando esse tempo, né, juntos aqui através das nossas mídias sociais, através dos nossos vídeos, através das páginas dos setores da igreja, através dos grupos no WhatsApp. Esse momento de estarmos, de alguma forma, nos esforçando para levar a você palavras do Senhor ao seu coração. Tanto o nosso pastor, o pastor Paulo, tem feito mensagens, gravado mensagens que têm sido postados tanto na página da igreja, como também nos grupos. Os nossos jovens também têm feito lá live, né? Em que estão compartilhando a palavra do Senhor. Os professores dos adolescentes têm apresentado a lição através também da live, que é feito no domingo pela manhã, pelo menos no domingo passado foi assim. Ou seja, há todo um esforço, né, para chegar ao seu coração com a palavra de Deus. Eu gostaria que você aproveitasse esse instante e compartilhasse todo esse material, todo esse esforço, né, dos setores educacionais da igreja e através também do nosso pastor, para que outros irmãos e a sua própria família se reúnam ao redor para o estudo da palavra de Deus. É um tempo que estamos passando, nós estamos orando para que isso passe, né? Naturalmente eu estou, você também está, todos nós estamos com saudade de estarmos reunidos na igreja, mas esse é um momento que Deus está nos permitindo para que a gente possa, quem sabe aí, não é? Concretizar um pouco mais esses laços da família, que aliás hoje o assunto tem a ver com a família, e promover os nossos cultos domésticos. E no seu culto doméstico eu quero sugerir que você tenha materiais interessantes. Nós temos o Manancial, que é um material produzido pela nossa União Feminina do Brasil, que é importante. Esse livro é do ano passado, nós temos o do esse ano também. Nós temos na nossa revista do aluno leituras diárias, que você pode, a cada dia, junto com a sua família, fazer a leitura de um desses textos que tem a ver com a lição e orar com a sua família. Então, aproveite, não deixe passar esta oportunidade. Quem sabe a oportunidade de resgatarmos esta união familiar, a oportunidade de resgatar o princípio do culto doméstico, do serviço ao Senhor na nossa casa, esposa, todos juntos, ok? Então vamos à nossa lição de hoje. Então é a lição de número 13 da revista Compromisso, a revista dos jovens também, que é a revista Atitude. Os temas são os mesmos. Então você também, jovem, pode acompanhar, tá bom? Tem como tema exaltação ao amor na família. A exaltação ao amor na família. Baseado então aí nos 8 capítulos, né, do livro dos Eclesiastes, tá bom? Então vamos continuar aqui. 2 objetivos importantes para que a gente possa pensar neste livro.
O primeiro objetivo é compreender que o livro Cântico dos Cânticos, também é chamado assim, alguns chamam de Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, é uma inspiração para viver uma vida matrimonial pura e saudável. Então, muito importante, né? E você vai ver isso ao longo do nosso estudo hoje, que a importância de se pensar no casamento. E o outro objetivo é descrever, a lição de hoje tem este objetivo, descrever as alegrias, as emoções, as dificuldades, os sofrimentos e as surpresas do amor no casamento. Não importa se você tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, se você está fazendo bodas de pratas, se você fez ou vai fazer bodas de ouro, se você tem 40 anos, 30 anos, é preciso que o casamento seja um casamento sólido na presença do Senhor. Deus me tem dado a oportunidade de viver o meu casamento ao longo dos 45 anos que completamos agora, no mês de janeiro. 45 anos de vida matrimonial, e tem sido para nós uma bênção. E estas características que estão aqui dentro destes objetivos estão presentes em todos os casamentos. Emoção, dificuldade, sofrimento, surpresas, eles estão presentes. Então a lição do Cântico dos Cânticos vai nos mostrar também algumas coisas voltadas para esse tipo de reflexão. Vamos seguir. O texto de ouro, ou o texto áureo, como você queira chamar. Tá? O texto áureo é um versículo que muitos citam em casamento. Em cerimônias de casamento, pastores, celebrantes gostam deste versículo. E os convites também citam estes versículos. Né? Hoje os convites são digitais, mas imagino que citam este versículo. Mas eu me lembro muito bem no meu tempo de jovem, né? E não vai muito tempo isto, tá? Porque a internet ela se popularizou dos anos 90 para cá. Então, dos anos 90 para trás, era aquele cartãozinho, né? Aquele cartãozinho dentro do envelope que nós mandávamos o convite para as pessoas que eram convidadas para estarem conosco no casamento, e este versículo estava presente lá naqueles convites de casamento. Olha o que diz: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Então, não há nada que compre o amor, né? Não há nada que pague pelo amor que deve existir na relação de um casamento. Então, este é o texto que nós chamamos, que vamos chamar de texto de ouro da lição desse nosso estudo de escola dominical. Né? Que Deus possa nos fazer refletir, né, a respeito do valor deste versículo, e fala da importância do amor na sua relação com a sua esposa, na sua relação com o seu esposo, e na sua relação familiar, porque o amor precisa estar presente também na vida familiar. O que nós podemos saber acerca do livro Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão? Primeiro, este livro não tem sido colocado em dúvidas a respeito da sua autoria. Alguns livros aparecem como autor desconhecido, outros dizendo que possivelmente este ou aquele autor, né? Mas outros livros são enfáticos. Esse é um deles. Este livro, formado por 8 capítulos e 101 versículos, foi escrito por Salomão. Então, Salomão é o autor do livro dos Eclesiastes. Foi domingo passado, Eclesiastes, do livro Cântico dos Cânticos. Qual é a data? A data é provável
tenha sido 965 anos antes de Cristo. Tá? Salomão provavelmente escreveu esse cântico durante a primeira parte do seu reinado, que consta aí como uma data por volta de 965 anos antes de Cristo. Aqui é interessante perceber duas coisas. Primeiro, o cenário em que Salomão produziu toda esta literatura. E segundo, entender por que ele está entre os livros poéticos. Né? Okay? O cenário é um poema organizado em cenas que envolvem 3 personagens principais. O primeiro personagem é a esposa, está presente em todos os capítulos, né? Que no caso é Sulamita, a esposa. O esposo, Salomão, né? Salomão, claro. E aparece um coro formado por vozes femininas chamadas de filhas de Jerusalém. Então a música está presente na relação do povo de Deus desde o início. Né? Então é interessante perceber que a música faz parte de todo um contexto de culto, de celebração do povo de Deus. E é uma leitura poética, portanto. O livro precisa ser lido como sendo mesmo um poema de amor. Então é interessante que quando você fizer a leitura do livro dos Cânticos, você entenda que se trata de um poema de amor, repleto de linguagem metafóricas, ou seja, linguagens simbólicas, são metáforas, são figurativas, em muitos casos, que tem a ver com a ideia oriental, né? Com a cultura oriental. Retrata o cortejo de um casamento de uma jovem pastora de rebanhos com o rei Salomão. Percebe? Então, tem muito amor envolvido aqui. Interessante esta reflexão sobre o livro dos Cânticos dos Cânticos. Qual é o conteúdo que está presente no estudo deste livro? O conteúdo presente no estudo deste livro, chamado Cântico dos Cânticos, é que o texto apresenta as alegrias, as emoções, as dificuldades, os sofrimentos e as surpresas do casamento. É aquele objetivo lá. Então, o conteúdo vai exatamente na direção, né, dessas características ou desses sentimentos todos que estão envolvidos aqui. Agora, é interessante observar uma alegoria que aparece neste livro. E acho que isto não pode deixar de ser dito, né? Os mais conhecidos eruditos em Antigo Testamento são unânimes em considerar de forma alegórica ou figurativa Israel como a noiva e o Senhor como o noivo. E, consequentemente, quando olhamos também para o Novo Testamento, então nós podemos pensar nessa relação de Israel com o Senhor, hoje, a igreja como a noiva e Cristo como o noivo. Isso está baseado exatamente em Oséias, capítulo 2, versos 19 e 20, meu xará profeta, e Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versos 25 a 32. Mas é interessante esse detalhe, né, que, embora seja um livro de romance da relação conjugal, ele traz também para nós essa reflexão espiritual de Deus com o seu povo de Israel e de Jesus com a igreja do Senhor no Novo Testamento. Ok? Então vamos continuar. Bom, o capítulo 1, tá, até o capítulo de número 3, nós vamos perceber aqui todo um cortejo, né? O verdadeiro amor comparado a um banquete.
Olha só o cortejo do casamento. Voluntários podem, você que está aí, voluntariamente você pode descrever algum tipo de variáveis de locais, de forma de casamento. Né? Você, sem dúvida, entende que até hoje há aquele cortejo, né? Que tem aqueles cortejos que são longos, né? Vários padrinhos, dezenas das vezes até. Bom, vamos continuar. Nós estamos falando do cortejo dos casamentos, né? Ainda hoje o cortejo e o casamento na região oriental segue padrões muito diferentes dos nossos, mas nem por isso deixa de ser romântico, ok? Aliás, cada lugar tem uma forma de realizar a sua cerimônia de casamento. Nós temos as nossas formas e lá também, né, em todos os países, em todas as regiões tem, inclusive na região oriental. Mas o cortejo é um lugar de alegria, né? Um lugar de banquete, um lugar de felicidade. Então o casamento enumera toda essa presença da alegria. Então o capítulo 1 até o capítulo 3 vai exatamente mostrar toda esta alegria que envolve a festa ou o festejo de um casamento. Então, Salomão apresenta aqui alguns detalhes importantes que servem como conselhos para a vida matrimonial. Capítulo 1, versículos de 7 a 10, conselhos aos casais. Os dois devem procurar sempre estarem bonitos um para o outro. Olha que interessante, você vai perceber isto, que ele exalta a beleza, né, da sua esposa, o fato de se encontrar com ela, chegar do trabalho, encontrá-la cheirosa, bonita, esperando por ele. Né? Ele também tem que chegar cheiroso, não é verdade? Chegar. Então, a beleza, não importa o tempo de casamento que o Senhor lhe tem permitido ter, é necessário que a gente esteja sempre enaltecendo, né, aquilo que é de bom na nossa relação conjugal, seja com o esposo para a esposa, seja com a esposa para o seu esposo, né? E nós vamos perceber aqui, se você ler versos de 7 a 10, você vai perceber Salomão elogiando Sulamita e faz elogios que tem a ver com, preste atenção, tem a ver com aquilo que era o costume da sua época de comparar, quando se comparava a beleza das pessoas com aquilo que ele tinha de conhecimento do seu tempo, né? E então, você lendo os versículos de 7 a 10, você vai perceber ele falando com a sua esposa, enaltecendo a sua beleza. E o texto então, traz para nós exatamente o desafio e o conselho para que eu e você, né, casados, possamos viver isto com as nossas esposas. E você, jovem, já pedir ao Senhor aquele que vai estar ao seu lado, ou aquela que vai estar ao seu lado, né? Comece a orar desde já para que Deus lhe dê a esposa segundo o coração do Senhor para você. E você, jovem, como as nossas jovens, ore ao Senhor para que o Senhor lhe dê um esposo segundo o coração dele para você. Para que, quando vem do Senhor, a vida realmente é abençoada e abençoadora. Vamos prosseguir aqui o nosso estudo. Vamos conversar um pouquinho sobre o cotidiano do casamento. Então, baseado exatamente nesses primeiros textos do livro de Cânticos, os elogios, as lindas declarações de amor, de beleza, devem fazer parte do cotidiano do casal. Muitos casais, depois que consumam o casamento, né, parece que se esquecem disso.
Enquanto o namorado e o noivo são aquelas juras de amor, aqueles elogios, né? E depois parece que a gente esquece, né? Faziam isso na fase do namoro, do noivado. E agora? Você casou. Então, Deus lhe deu a esposa, Deus lhe deu um esposo. Então, aprenda a fazer elogios. Mas seja sincero no seu elogio, né? Precisa haver sinceridade naquilo que você está falando a respeito da sua esposa ou do seu esposo. Então, o elogio faz parte do cotidiano, ou deve fazer parte. É preciso que faça parte do cotidiano, né, da relação conjugal. E você que já é casado. E você que é namorado e namorada, elogie também. Mas olha, se Deus lhe permitir casamento, devem se propor no coração continuar elogiando também o seu cônjuge, ou o seu futuro cônjuge. Um casal que você realmente possa citar como exemplo. Quem você tem na mente que você possa citar como exemplo de que você percebe esse tipo de comportamento, de elogios, né, à esposa? A poesia é uma forma muito interessante de elogiar, muito presente na vida conjugal. E nós vamos perceber exatamente Salomão elogiando por várias vezes, por vários momentos. Ele vai apresentar falas de elogios à sua amada esposa. E interessante que ele a chama de linda, elogia os seus olhos, elogia os seus cabelos. Em algum momento você vai perceber uma palavra no livro de Cântico dos Cânticos que tem referência ao cabelo, que é o véu. Era uma linguagem oriental fazendo referência ao cabelo, tá bom? Então, o cabelo. Agora, não fique assustado com Salomão quando ele vai comparar a beleza da sua esposa com alguns detalhes, tá? Mas isso tem a ver com a sua experiência da época e você vai às vezes achar meio estranho, por exemplo, quando ele diz aqui nos versículos, no capítulo 4, no verso 1, o cabelo, o seu cabelo, o teu cabelo é como um rebanho de cabras que vem descendo pelas colinas de Gileade. Você se lembra qual era a profissão de sunamita? Lembra? Pastora de ovelhas. Ela cuidava das cabras, das ovelhas. Então, quando Salomão está dizendo isso aqui, ele está falando de algo que sunamita gostava, que ela entendia a forma dele de dizer. Parece para nós interessante isso, né? E até chocante, mas sunamita entendia. Então, é como se você elogiasse a sua esposa ou você o seu esposo comparando com algo bonito hoje, né? Algo que exista, que você acha muito bonito e que ele saiba que o elogio que você está fazendo naquela comparação tem a ver com aquilo que ele entende como bonito também, ok? Então não se assuste, né? Mas isso tem a ver com a sua experiência, com a forma como eles experimentavam no seu tempo aquilo que estavam vivendo. Capítulo de número 5, versos 3 até o 8, tem aqui algo que é interessante, que o autor chama-nos à reflexão. Os cônjuges, preste atenção, devem sempre manter um ao outro avisado quando estiverem fora de casa. Você avisa o seu esposo quando você sai? Você avisa a sua esposa onde você está? Verdade? Mas olha, isso precisa ser feito.
É interessante que a sua esposa saiba onde você está, esposo. Como também é interessante que o esposo saiba onde você está, esposa. Faça o seguinte: você precisou sair, não teve como dizer para ele, falar com ele, se bem que hoje não tem nem como mais, né? Antigamente eu me lembro que algumas vezes eu precisava sair, minha esposa, eu não tinha como falar com ela, né? Que hoje nós temos o celular, temos o WhatsApp. Então você, estou saindo, vou tal lugar e volto já. Mas ela tinha a chave da casa, eu também tinha a chave, eu deixava um bilhete, saí, e ela também fazia a mesma coisa. Então, eu acho que muitos casais já tiveram esse tipo de experiência. Hoje não. Hoje você já sai, manda um WhatsApp, manda um áudio. Estou indo em tal lugar assim e tal, para fazer isso, aquilo, outro, não é verdade? Então, de alguma forma, é interessante que os cônjuges saibam aonde cada um está. E, por incrível que pareça, Salomão trata disso aqui. Lá no capítulo de número 5, dá uma olhada lá nos Cânticos dos Cânticos, você vai perceber que ele estava como que dando ciência à esposa de onde ele estava, né? E naturalmente ele esperava isso também da sua esposa. Bom, o que a gente aprende com o livro Cântico dos Cânticos? Seria oportuno a cada um de nós que lemos, né, e que estudamos o livro Cântico dos Cânticos, fazer a leitura desse texto junto, o esposo com a sua esposa, ou seja, o casal, bem como também os noivos, os namorados. Tira um tempo para ler os 8 capítulos juntos, um pedacinho a cada encontro, quem sabe? Um pedacinho a cada encontro, né? A fim de ter a inspiração para viver uma vida matrimonial pura e saudável. Então, para que aqueles objetivos sejam alcançados, né, na sua relação com a sua esposa e com o seu esposo, ou com o seu futuro esposo ou futura esposa. Pois bem, ao final desse estudo do livro dos Eclesiastes, da nossa literatura, você pode fazer uma avaliação. Bom, o texto trata da exaltação, né, do amor na família. Então, elogiar, fazer declarações de amor. O que é isso para você? Você é forte ou é fraco? Pense nisto. Pense na importância disto. Ore junto e caminhe junto. Fortaleça o seu casamento. Que o Senhor abençoe a sua vida e o seu casamento para a glória